A palavra de Deus, e hoje o tema vai ser a respeito da vida e morte de Jesus, né? A Sexta-feira Santa. Então, os estudos que a gente estava segundo Reis, continuamos na próxima sexta que vem. Hoje nós vamos falar a respeito, porque às vezes deixam tanta dúvida em algumas pessoas, porque não existe um mês fixo em que é a Sexta-feira Santa, né? E é preciso que a gente leia, estude a Bíblia para a gente entender que o início da Páscoa se deu lá em Êxodo, né? Quando o anjo da morte passou sobre as casas e foi destruindo todos os primogênitos na última praga, né? Do Egito. Se iniciou ali que foi morto o cordeiro, tal. A gente sabe toda essa história, que foi morto o cordeiro, passado nos umbrais da porta, e dali foi liberto, por conta daquele ato, foi liberto todo o povo dos hebreus, foi todo liberto do Egito. É isso? E continuação direta ao Êxodo, que era a caminhada até a Terra Santa, né? E foi se instituída a primeira Páscoa, né? Então, os hebreus, eles sempre costumavam se direcionar o seu dia pela lua, pelo sol e pela lua. Ao pôr do sol, era-se contado um dia. Então, a gente conta a partir de janeiro, nos dias de hoje é contado a partir de janeiro até a 14ª lua. Você conta a partir de janeiro, quando aparece a primeira lua, até a 14ª lua, aí você sabe que é o dia da Páscoa, o período pascual, onde Jesus foi crucificado, certo? Onde Jesus foi morto, onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Então tudo isso foi nesse período. De acordo com o relato bíblico e o calendário judaico, a 14ª lua de Nisan, mês em que ocorre a primeira lua cheia do equinócio de primavera no hemisfério norte. É amplamente aceito como o dia da morte de Jesus. Aqui estão os pontos principais sobre essa data. Significado teológico: Jesus morreu no dia 14 de Nisan, o mesmo dia em que os judeus sacrificavam o cordeiro para a Páscoa, o que identifica simbolicamente como o Cordeiro de Deus. Contagem do dia. No calendário judaico, o dia começa ao pôr do sol. Assim, a última ceia ocorreu no início de 14 de Nisan, na quinta-feira à noite, no nosso calendário. E a crucificação ocorreu na tarde do mesmo dia judaico, sexta-feira à tarde, para nós por volta de 3 horas. O ano histórico. Embora a Bíblia não especifique o ano, cálculos astronômicos e históricos sugerem que essa sexta-feira, 14 de Nisan, corresponde ao dia 7 de abril de 30 do calendário, ou 3 de abril de 33 depois de Cristo. Tradições: enquanto a maioria das igrejas cristãs celebram a data Sexta-feira Santa, que varia anualmente e para sempre, cai em uma sexta-feira. Então, essa comemoração ela pode ser em abril, pode ser em março, depende do calendário que é feito a cada ano. Mas, deixando esta parte para explicar a respeito de que não existe uma data certa, qual o mês certo e o dia certo, mas é sempre na 14ª lua do ano. Então a gente observar os astros no céu, a gente vai ver e contar, vai saber o dia certo em que será a Sexta-feira Santa. Mas nós vamos para o livro de Isaías. Nós vamos para o livro de Isaías porque de Gênesis a Apocalipse, tudo apontava para Deus. Toda a expiação era para Jesus Cristo, que viria como cordeiro, seria morto e dava a nós o direito à salvação pela sua morte, carregando sobre ele todos os nossos pecados. Então você em casa, nesse momento, você abre a sua Bíblia
Em Isaías 53, certo? Mas a gente vai para Isaías 52, do verso 13. A gente começa no verso 13 de Isaías 52 e segue até o verso 12 de Isaías 53. Verso 13 ao verso 15 de Isaías 52 e verso 1 ao verso 12 de Isaías 53. Isaías fica no Antigo Testamento, depois dos livros de Salmos e depois de Eclesiastes. Então vamos lá. O sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens. Assim causaram admiração as nações, e os reis fecharam a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E há porque fui subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou. Porquanto foi cortado toda a terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-me fazê-lo enfermar, quando dei a ele a sua alma como oferta. Pelo pecado verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento,
justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, considerado profeta messiânico, ele aqui já nos mostra, né, nesta passagem, há mais de 400 anos antes de Cristo, Isaías já mostra que Jesus viria e seria dessa forma que ele era tratado. Então, a gente vê que Isaías, ele profetizou o início. Se você ler o livro de Isaías, você vai entender que Isaías profetizou o início, o meio e o fim. Isaías aqui fala do início da vinda de Jesus, em Gênesis, que ele já foi concebido em Gênesis, onde fala na parte em Gênesis em que ele pisaria a cabeça da serpente e a serpente morderia seu calcanhar. Ali já anunciava Jesus que viria, estava sendo preparado para vir trazer a redenção dos nossos pecados, tirar toda a nossa culpa, porque pela lei que os profetas seguiram até Malaquias, até a profecia de Malaquias, né, que é o último livro do Antigo Testamento, Deus, ele tinha propósito para a vida da gente, porque ele não quis que a terra fosse destruída de forma nenhuma. Deu dilúvio, tirou aquela parte que não estava abominando a geração, deixou Noé e sua família e continuou o propósito da salvação da humanidade que ele criou através de Adão e Eva. Mas aí ele foi levantando homens, profetas, e Deus sempre levantava uma pessoa, um homem, para levar a sua palavra de redenção, para levar a vida de que viria um Salvador ao povo, mas o povo sempre rebelde, se rebelava sempre que o profeta morria, se rebelava contra Deus, e Deus sempre levantando o profeta. Mas aí o que é que aconteceu? Aconteceu que de Gênesis a Malaquias sempre profetizou a vinda de Jesus, através dos sacrifícios feitos, através do cordeiro, do templo, do tabernáculo construído, né? Através de Abraão, quando colocou o seu filho Isaac para ser sacrificado, e ali Deus mostra a Abraão, a obediência de Abraão é mostrada a Deus, e Deus faz ele pai de todas as gerações, né? De uma grande geração, que é a nossa de hoje. Então, Jesus estava sendo preparado, porque Deus sabia que nenhum homem que ele colocasse como profeta, como mediador do povo, ia trazer a salvação imerecida para cada um de nós. Só através de Jesus. E Jesus veio pela linhagem de Davi, né? E através da linhagem de Davi, Maria concebe através do Espírito Santo a Jesus. Jesus não poderia vir por homem, por José. Jesus teria que vir pelo Espírito Santo, porque é o Filho de Deus. Teria que vir sem pecado, mas ia ser homem e sentir as mesmas dores e as necessidades de um homem comum. A única diferença é que ele não vinha com pecado, porque hoje, quando nasce uma criança, já traz o pecado lá do Éden.
E esse pecado, ele é remido pelo sangue de Jesus quando a gente obedece, quando a gente cumpre os ensinamentos de Jesus Cristo. É através de Jesus que hoje nós temos acesso livre ao nosso Deus. E o que é que diz a história da redenção na Bíblia? O plano de salvação de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia não é uma coleção de histórias isoladas. Ela é uma única narrativa sobre o plano de redenção de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura aponta para a obra salvadora de Jesus Cristo, revelando o amor, a graça e a fidelidade de Deus em resgatar a humanidade do pecado. Entender a história da redenção na Bíblia é compreender o propósito central das Escrituras, a restauração do relacionamento perfeito entre Deus e o ser humano. A história da redenção, criação, queda e o proto-evangelho. O plano de redenção se inicia no Gênesis, quando Deus cria o mundo e estabelece comunhão com o homem. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com o Criador, até que o pecado entra no mundo por meio da desobediência. E você vai lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, que fala a respeito. A queda rompe a comunhão, introduzindo a morte e o sofrimento. Contudo, ainda no Éden, Deus revela o primeiro sinal de esperança e promete um Redentor. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Aqui, por conta da desobediência em que o homem pecou, Deus promete a vinda de Jesus, quando diz essa frase: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus, a partir daí, não desistiu do ser humano. Pelo pecado que o homem cometeu, que foi o pecado da desobediência, quando Deus disse que não podia comer daquela árvore e eles comeram, então Deus teria que eliminar o ser humano, mas não era o propósito de Deus eliminar o ser humano e deixar a terra sem nada. A terra, ele criou para ela ser habitada. E por isso ele sempre colocou este propósito, que chegaria o dia em que haveria isso. E justamente chegou quando ele mandou Jesus, em que Jesus cumpriu todo o que Deus queria. E Jesus justamente pisou a cabeça da serpente. Ela feriu o seu calcanhar, mas ela foi esmagada com a morte de Jesus na cruz. O pecado foi vencido. O pecado da morte foi vencido. Já pensou? Se Jesus não tivesse vencido o pecado da morte, a gente morria e acabava. Não teria uma outra vida. Não teria uma vida de paz que Deus promete desde o início. Era uma vida eterna. O homem não nasceu para morrer, nasceu para a vida eterna. Mas por conta da desobediência, veio a morte. Esse versículo é conhecido como o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, apontado diretamente para Jesus, o descendente que venceria o mal. O desenvolvimento do plano, as alianças com Israel. A partir de Abraão, Deus escolhe um povo por meio do qual seu plano de redenção se desenvolveria. A promessa feita a Abraão inclui uma descendência e uma bênção que alcançaria todas as nações. Gênesis 12, 2, 3. As alianças com Abraão, Moisés e Davi são etapas cruciais desse mesmo propósito redentor. A aliança abraâmica. Deus promete uma descendência e uma terra, ensinando sobre a fé e a justiça. Gênesis 15. Aliança mosaica. A lei é dada para revelar o caráter santo de Deus,
e a necessidade da expiação e sacrifício de Jesus. A aliança davídica, a promessa de um rei eterno que seria cumprida em Cristo, o filho de Davi. Essas alianças não substituem a promessa de salvação, mas conduzem à sua plenitude em Cristo. Os profetas e a esperança do Messias. Durante séculos, o povo de Israel esperou pelo Messias prometido, enquanto os profetas anunciavam em detalhes a vinda de um Salvador. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel apontaram para aquele que restauraria o relacionamento com Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Essa profecia resume o coração da história da redenção. Um Deus que se entrega sacrificialmente pelo seu povo. Jesus Cristo, um cumprimento do plano de redenção. Com o nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus, a promessa da redenção é plenamente cumprida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. Jesus cumpre todas as alianças e profecias. É o descendente prometido a Abraão, o profeta anunciado por Moisés, o rei eterno da aliança de Davi, o servo sofredor de Isaías. Na cruz, ele oferece o sacrifício perfeito, encerrando o sistema de sacrifícios da antiga aliança. Sua ressurreição inaugura a nova vida e salvação completa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. A igreja e a missão redentora. Após as ascensões de Cristo, a igreja é estabelecida como instrumento de Deus na terra para expandir o plano de salvação, levando o evangelho a todas as nações. O Espírito Santo capacita os cristãos para viverem segundo a nova vida. E Cristo é o e em Cristo testemunharem da redenção. Atos 1:8. Hoje a igreja continua a missão de Deus, anunciando reconciliação e chamando pessoas a uma relação restaurada com o Criador. A consumação, nova criação e eternidade. A história da redenção culmina no livro do Apocalipse, quando Deus restaura completamente todas as coisas. O pecado, a morte e o sofrimento são derrotas para sempre. A comunhão original, perdida no Éden, é plenamente restabelecida. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com ele, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3. O plano de redenção iniciado no Gênesis se conclui na Nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Conclusão. A história da redenção percorre toda a Bíblia, da criação à consumação, e revela um Deus fiel, justo e amoroso. Cada livro, cada profecia e cada promessa apontam para Jesus Cristo, o centro da narrativa bíblica e o cumprimento perfeito do propósito divino. Entender a história de redenção e compreender que Deus nunca desistiu da humanidade, mas desde o início planejou restaurar tudo por meio do seu Filho. Então, nesta manhã, a gente vê
o quanto é importante ler a Bíblia, para que a gente possa entender, para que a gente possa saber por que Deus criou a terra, né? Fez tudo dentro de 6 dias, separou a água da terra, o sol, a lua, e por último fez o homem. E veja como Deus trabalha perfeito. Até aí Deus estava fazendo tudo só, mas na hora de construir o homem, de fazer o homem, Deus disse: façamos. Ele não fez só, ele fez junto com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E disse: façamos o homem à minha imagem e semelhança. Então nós somos feitos à imagem de Deus. Mas aí o homem resolveu desobedecer a Deus, através da mulher, que se deixou levar pelo encantamento da serpente, que fez ela comer, e ela dá ao seu marido Adão, e ele comer também do fruto proibido. Aquele fruto que Deus colocou ali e disse que ele não comesse, era para a questão de obediência, para saber até onde Adão e Eva iam obedecer a ele. E Deus já sabia que eles iam desobedecer. Por isso que Deus tinha um plano, mas um plano que ele ia preparar. E as coisas de Deus, quando ele prepara, não é da noite para o dia. Tem seu tempo, como está lá, como bem falou Salomão. Tudo tem seu tempo debaixo do sol. Há tempo para tudo. Então Deus tinha o tempo para preparar justamente e vencer a morte e vencer a Satanás. Mas aí o homem desobedece e aí Deus diz direto: do pó vieste, por conta da desobediência, do pó vieste e ao pó tu tornarás. E aí a gente veio do pó, ia voltar ao pó e somente isso. Não ia existir mais. A humanidade não ia existir. Mas o propósito de Deus não era que a humanidade deixasse de existir. Era dar a salvação mais uma vez ao homem. Porque o homem nasceu para ser vivente, direto, filho de Deus, sem morte. Mas a desobediência fez com que o homem morresse. E até hoje é dessa forma. A desobediência é que nos traz os sofrimentos, que nos traz os problemas na nossa vida. A desobediência, quando você vê todo problema na sua vida, vamos nos dar uma volta ao passado e ver onde a gente está desobedecendo a Deus, onde a gente está sendo desobediente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aqui na terra teria esse amor que Jesus deu por nós, que foi dar a sua vida? Interessante que Jesus veio com esse propósito de morrer para nos dar o direito da salvação. Porque se ele não morresse, nenhum ser humano seria salvo. Foi preciso isso. Mas Jesus veio trazendo todo um ensinamento através dos profetas, que ia chegar a época de que Jesus iria vencer a morte através do seu filho. Ele estava preparando Jesus para esse momento. E de Gênesis a Malaquias, todos eles falaram da vinda de Jesus. É por isso que é importante, é por isso que esse programa é estudando a palavra de Deus, que é para a gente justamente vai aprendendo. Quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, quando chegar no Novo, a gente vai saber o que passou a vida de Jesus, estava no livro tal, no livro tal e no livro tal, né? E como eu disse, o livro de Isaías fala do início, meio e fim. De Gênesis, as profecias até Malaquias, do Novo Testamento até Apocalipse, que é a próxima vinda de Jesus. Né? Então Jesus prometeu que viria para levar a sua igreja, para levar o seu povo.
E no dia de hoje se comemora a morte de Jesus. No dia de ontem, Jesus instituiu a Santa Ceia, né? Onde ele, além de lavar os pés dos seus apóstolos, mostrando totalmente humildade, que é o que a gente deve ter, ele ali instituiu a Santa Ceia e mandou que a gente fizesse isso em memória dele. Então, essa data comemorada todos os anos é para nós lembrarmos todos os dias de que Jesus está presente, nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Eu costumo dizer que é um motivo de grande alegria e de agradecimento a Deus quando a gente se acorda, porque o dom da vida não pertence a mim, não pertence a você, ouvinte. O dom da vida pertence a Deus. E se Deus nos coloca de pé mais um dia, através do seu Filho Jesus, é porque Ele tem bênçãos para cada um de nós. Então, quem aqui na terra teria condições de morrer para salvar a vida da humanidade? Só Jesus. Só Jesus. Porque a gente vê que Jesus passou por momentos difíceis. Porque Jesus sabia da traição, Jesus sabia de tudo, porque ele era o próprio Deus. Mas quando ele estava no Getsêmani, ele suou sangue quando estava orando. Levou com ele 3 discípulos e pediu para que eles vigiassem. Então veja, enquanto ele orou a primeira parte, que volta, encontra os discípulos dormindo. Isso é um alerta para cada um de nós. Quando a gente vive a palavra de Deus, mas continua dormindo. De que forma? Quando a gente não parte para obedecer. Quando a gente não lê a palavra de Deus todos os dias. Quando a gente não está com a presença de Deus em nossa vida todos os dias e o dia todo. Vigiai, porque a vinda de Jesus é como um ladrão, ele não vai avisar. O ladrão não avisa quando vai roubar você. Então Jesus diz que a vinda dele é como um ladrão. É como um relâmpago no Oriente. No piscar de olho, Jesus veio. E aí? Se você não tiver na presença dele, como é que é? É por isso que a gente precisa estar cada dia mais voltado os nossos pensamentos para Jesus, aquele que morreu numa sexta-feira às 15h, para dar a nós a salvação. Deus, em certa parte, Deus virou a costa para Jesus porque não conseguia ver o problema que estava em Jesus, que era justamente todos os pecados. Então era muito pesado o que estava em Jesus. Mas aí, Jesus, quando estava no madeiro, Jesus, quando estava crucificado, Jesus deu as suas 7 mais últimas palavras. E que você, lendo a Bíblia, você vai encontrar. A primeira palavra de Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo Jesus estando crucificado, sabendo que não tinha nenhuma culpa, mas estava carregando todos os nossos pecados, ele ainda pediu a Deus que perdoássemos cada um de nós e aqueles que estavam zombando dele e agredindo ele. Essa passagem você vê em Lucas, no capítulo 23 e 34. A segunda palavra disse: em verdade eu te digo. Isso ele disse ao ladrão, que o da direita reconheceu que ele não tinha nenhuma culpa e que estava ali. E disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O terceiro, ele olha para João, o discípulo amado, e diz: filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho.
João 19, 26 e 27. E no quarto, ele clama a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Foi nesta hora em que ele vê que Deus vira as costas para ele, porque Deus abomina o pecado, e olhou para Jesus na cruz e viu todo o pecado da humanidade. E aí Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Em Mateus capítulo 27, 46. Olha para a multidão ali e diz: tenho sede. E o que dera a ele? Uma esponja suja de vinagre com água. Certo? E dera a ele para ele beber. E no sexto, palavra de Jesus, ele olha e diz: tudo está consumado. João 19, 30. E a última palavra de Jesus, ali, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Então ali Jesus morre. Tudo que se tinha no Antigo Testamento foi colocado, abolido. O véu do templo se rasgou, porque o templo era o local onde as pessoas levavam os seus animais para pagar seus pecados, e o sumo sacerdote ia uma vez levando todo o pecado da humanidade para ser perdoado ali. E com a morte de Jesus, ele aniquila o pecado, vence a morte com a morte dele. O véu do templo que existia em Jerusalém foi rasgado e abriu um acesso livre através de Jesus a gente com Deus. A gente não tinha nenhum local para poder se aproximar de Jesus, de Deus. E aí, através de Jesus, com sua morte, hoje nós temos. Rogamos nossa vida todos os dias a Jesus Cristo, e ele intercede junto a Deus Pai. Por isso, nesta manhã, a gente tem que refletir a vida de Jesus. A gente tem que refletir os evangelhos, porque ele nos traz uma nova vida, como a gente deve viver com nossos irmãos aqui na terra. Que nesta manhã refletimos vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus vence a morte e ao terceiro dia ele ressuscita, mostrando que a gente, estando com Jesus, também iremos morrer e iremos ressuscitar. Mas aquele que não reconhece a Jesus como Filho de Deus, esse terá uma vida, uma morte eterna. Então é necessário que a gente creia, acredite que Jesus tem propósito de salvação para cada um de nós. Basta a gente obedecer aos seus ensinamentos. Queridos irmãos, nesta manhã vamos refletir sobre a vida de Jesus, sobre o que ele passou para dar a nós essa graça imerecida. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós nessa manhã de sexta-feira, trazendo uma sexta-feira santa, abençoada, com muita paz, muita bênção e muita reflexão da nossa vida diante de Cristo. Aqui vou deixar meus agradecimentos. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, deixo beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos e a todos os nossos irmãos católicos. Que Deus possa estar abençoando a família de cada um de nós, dando um dia de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade e sempre na presença de Jesus. Em nome do teu Filho Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradeço por mais uma sexta-feira do programa Estudando a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesta manhã de sexta-feira, dando muita paz, muita saúde e um dia de reflexão sobre a morte de Jesus na vida de cada um de nós. Que
Que o Senhor abençoe a cada um e nos dê paz duradoura para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98.